a semana começa novamente. Novamente. A gente pode falar novamente como quem pensa, lá vamos nós de novo. Ou com gratidão, como quem reconhece mais uma oportunidade. Nesta semana, eu escolho olhar para esta segunda como mais uma oportunidade. Ou melhor, como oportunidade. Ponto. A gente gosta de se enganar achando que segundas são infinitas, e é assim que caímos na armadilha de sempre deixar nossos planos para a próxima segunda. Então, talvez seja a hora de parar de chamar qualquer segunda de mais uma segunda e começar a chamá-la simplesmente de a segunda. Hoje é a segunda em que me comprometo a começar o livro que sempre ficou para a próxima. Bem-vindos à minha segunda-feira. Bom dia! Bem-vindos a mais um vlog. Bem-vindos a mais um vlog de segunda-feira. Se você não é novo por aqui, você já sabe o que acontece às segundas-feiras. Aliás, se você é novo, muito prazer, eu sou a Luciana. Eu gosto de compartilhar minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita, com ideias simples. Mas se você não é novo aqui, você sabe que as segundas é um vlog completamente de rotina. Porque é segunda, gente. Às segundas eu tenho que editar 2 vlogs. Os vlogs de sexta e sábado são editados às segundas, então já é uma loucura. E como você pode ver, eu sou uma pessoa não muito organizada. E normalmente no fim de semana, não é que eu bagunço mais, é que eu tomo menos cuidado. Na verdade, eu cato menos as coisas aqui e ali. Quando chega na segunda, tá cheio de coisa aqui. Se você viu o vlog passado de sábado, a gente foi no Medieval Times. E então, assim, até hoje a coroa tá ali, até hoje, assim, há 2 noites atrás. Mas, né, domingo eu não fiz nada, então sábado à noite a gente chegou. Onde a gente deixou as coisas é onde elas ficaram. Então tem que começar arrumando a casa, porque como eu sempre falo, eu gosto de começar a segunda arrumando a casa pra renovar as energias da casa, deixar tudo fluir, a gente ficar numa casa limpinha, pra gente começar a bagunçar tudo de novo. Porque toda semana é assim, a gente começa arrumando pra depois a gente se divertir pra caramba bagunçando. Porque bagunça que é divertido, né? Vamos lá. Acorda cedo, café na mão, lista na mesa, prontinha no chão. Segunda chama, eu digo vambora. Hoje eu organizo, o resto se arruma na hora. Blusa dobrada, pensamento em dia, roupão girando na lavanderia. Meta anotada em post-it colorido, meu caos dançando, quase divertido. Eu separo cada sonho por gaveta, cada plano, cada conta, cada meta. Se a bagunça vem gritando na cabeça, eu respondo sorridente na malemolência. Segunda de começo, começo de semana. Arruma a casa e também a minha alma. Tudo no lugar, problema não me engana. Vem comigo que a semana já começa, calma. Segunda de começo, começo de semana. Eu que mando nessa dança toda drama. Hoje eu organizo, o resto vai na festa. Eu tô em dia, nada me derruba de pé. Inbox zerado, coração tranquilo, agenda cheia, mas eu sigo leve, eu grilo. Planilha aberta, pensamento criativo, eu faço um mapa e o futuro vem comigo. Eu separo cada sonho por gaveta, cada medo vai pra caixa mais secreta. Se a preguiça vem puxar pela caneta, eu respondo calma, hoje eu tô atleta. Segunda de começo, começo de semana. Arruma a casa e também a minha alma. Tudo no lugar, problema não me engana. Vem comigo que a semana já começa, calma. Segunda de começo, começo de semana. Eu que mando nessa dança toda drama. Hoje eu organizo, o resto vai na festa. Eu tô em dia, nada me derruba de pé. Quem disse que segunda é só pressão?
tanto lá fora, tá meio assustador, assim, porque bate na janela e sei lá, e tá... Quando eu fui ali fora hoje à tarde pra filmar, eu não conseguia nem segurar o telefone direito pra filmar. Não sei se vocês conseguem ouvir, assim, fica batendo o vento na janela. Enfim, eu tava aproveitando esse restinho de tempo aqui. Segunda-feira é o dia mais complicado pra mim de filmar vlog, porque eu tenho mais coisa pra fazer, mais vlog pra editar e tal, tenho que arrumar a casa. Enfim, mas eu tô tentando reservar um tempo, todos os dias, pelo menos um pouquinho, pra escrever. Eu adoro escrever. No passado eu escrevia mais, sabe? Aliás, eu sou formada em jornalismo. E assim, não é uma surpresa que eu gosto de escrever, eu adoro escrever. E eu não tenho dificuldade pra escrever, eu tenho dificuldade pra sentar pra escrever, assim. Quando eu sento, eu consigo organizar as ideias. Assim, acabo escrevendo todos os dias, porque eu tenho que escrever a introdução do vlog, então todo dia eu tenho que pensar, escrever o que eu vou fazer na introdução. A newsletter, que eu mando todo dia como eu posso dizer? Como eu posso dizer o nome? Tipo, uma degustação do vlog. Uma semana antes eu mando pra newsletter, pra todo mundo da newsletter. E eu escrevo sobre aquele dia e tal. Então, todos os dias eu acabo escrevendo. Mas uma das minhas metas esse ano é escrever um livro, escrever um romance completo. Não sei se muito grande, mas eu queria escrever uma história de ficção, que eu gosto de... Assim, apesar de eu gostar de escrever, pra mim é mais fácil escrever não ficção, mas eu quero escrever uma ficção. Eu até comentei que eu tô nessa oficina de escrita e tal, às terças e quintas, amanhã tem, aliás, não posso esquecer amanhã. E eu tô tentando fazer pelo menos alguns minutos por dia, sentar pra escrever. Eu ainda não comecei a escrever em si, como você pode ver, eu tô no iPad rascunhando, mas eu tô agora no processo de definir a história, o enredo todo da história. Eu tenho a ideia pra história, e agora eu tava fazendo, tipo, a parte das personagens e tal, quem vão ser os personagens, mais ou menos. Óbvio que não dá pra enxergar daí, mas tudo bem, pra você ter uma ideia. Eu fui abrindo aqui as personagens, as ideias que eu vou tendo, eu vou colocando tudo aqui, que eu acho muito bom eu ter tudo no mesmo lugar. Então, imagina que isso daqui é como se fosse um papel grande, que aliás é infinito, nesse app do iPad, que é muito bom. E aí eu começo com a história e vou escrevendo, e é legal que eu posso ir rascunhando em volta, eu tenho ideias, sei lá, às vezes de algumas frases que eu quero incluir no livro, algum conceito que eu quero incluir no livro, e aí eu vou escrevendo meio assim, desorganizado mesmo, mas tá tudo aqui. É meio que um brainstorming comigo mesmo. Enfim, hoje eu consegui trabalhar na parte das personagens, que são 3 personagens principais, é claro que depois tem que ter outras secundárias, mas isso eu não vou pensar nessa fase agora. Consegui pensar mais ou menos o que eu quero pra história, tipo, o tema e tal. Vai ser bem aconchegante, porque eu acho que, como eu tô escrevendo no inverno, acho que combina mais com o inverno. E, bom, agora eu tenho que pensar no enredo em si. E a minha ideia é, e não é mostrando exatamente o meu processo, mas ir, assim, documentando o processo. Então você vai ver aqui nos vlogs que eu vou tentar escrever mais, pelo menos, eu quero ver se eu consigo pelo menos uns 10 ou 15 minutos por dia. Tô pensando em algumas estratégias para fazer esse tempo, sentar para escrever, porque na verdade, como eu falei, escrever não é o problema. Eu acho que uma vez que eu tiver o enredo, eu sento e sigo o enredo e consigo fazer. O problema é parar e sentar para escrever. E aí eu devo, então assim, nos próximos vlogs vocês devem ver eu desenvolvendo isso. Eu quero pensar numa forma que seja interessante de eu documentar mais a fundo para eu colocar na newsletter. Então os inscritos na newsletter vão ver todo o processo e vai ver também como vai desenvolvendo a história. Eu quero pensar num formato ainda de como vai ser isso para não ficar chato, né? Só me filmar escrevendo, como é que eu trago vocês para esse processo. Mas vai ser alguma coisa, garanto. E aí a ideia é que à medida que eu vou escrevendo os capítulos, eu vou postar lá na newsletter, isso na newsletter fechada, e é claro, esses capítulos eles não vão estar completamente editados, não vou garantir que são os capítulos finais que vão pro livro, mas eu acho que é uma forma legal de ir acompanhando, digamos, a história de pouquinho em pouquinho. Então se você ainda não é inscrito na newsletter, você pode ir lá em lucianacouto.com.br ou escanear o código aqui na tela, e você pode se inscrever na newsletter, e eu devo ir colocando lá esses capítulos. Ainda não tem nada escrito, tá? Mas se bem que eu demoro tanto pra postar os vlogs, que talvez já tenha alguma coisa lá quando você for. Mas enfim, agora, essa semana, eu quero pelo menos terminar o enredo, e vou contando um pouquinho aqui pra vocês. Só que eu não quero colocar muito, porque senão, né, é muita coisa pro vlog. Mas eu acho que vai ser uma boa forma, duas coisas. Vai ser bom pra mim e pra quem quiser acompanhar lá na newsletter, quem tiver interesse. Pra mim é bom porque me deixa
com compromisso de ter que fazer para postar lá. E acho que para quem acompanha vai ser interessante para ver o processo de produção de um romance, de um livro completo e tal. Vai poder participar, vai poder dar pitacos, é claro, na história. Então acho que vai ser legal. Se você tiver curiosidade, se você gosta também desse tipo de conteúdo, vlogs de escrita, vlog de autores, vai lá na newsletter que eu acho que vai ser legal para você. Mas aqui no vlog, assim, as coisas não mudam, eu continuo sendo a mesma pessoa, só que eu vou mostrar um pouquinho, assim, como é que é esse processo pra gente terminar nos próximos meses esse livro, juntos. E é claro, né, que toda história tem o que a gente chama de jornada do herói, que mais ou menos, assim, o personagem principal, ele tá num ponto, e aí ele tá seguindo a vida dele normal, e acontece um conflito, e ele tem que ter uma mudança, que vai todo aquele arco da história até o final, até a gente chegar no final, né? E também tem um outro processo que a gente faz quando a gente pensa numa história, quer dizer, tem vários processos, mas digamos um dos tradicionais, ou um dos simples, digamos, a gente pode imaginar uma história, imagina que esse retângulo é a história completa. Então a gente pode dividir essa história em 4 partes. Tem gente que divide às vezes em 3, ou até mais partes, mas como eu falei, essa é uma forma simples de fazer. Então a gente tem o nosso personagem aqui, ele vem numa linha, como se fosse uma linha reta, assim, a vida dele tá normal, digamos, e aí chega aqui, nesse ponto da história, 1/4 da história, tem um conflito que vai fazer com que ele tenha que mudar a trajetória dele. Algum acontecimento que faz com que ele tenha que fazer algo diferente na vida dele. E aí que a história se desenvolve e a gente tem esses arcos até chegar nesse arco final, que é o maior, para ter a resolução da história, que é a resolução. E isso não é só para livro, não, isso é filme também. Então, esse ponto aqui no filme é sempre o final, a batalha final. Por exemplo, num filme de super-herói, a batalha final é esse ponto aqui. Ups, o que eu fiz aqui? Ai, meu Deus. Tá. A batalha final é esse ponto aqui, e isso daqui é depois quando eles olham, quando eles veem que a cidade tá completamente destruída e mas tá todo mundo feliz e tal, quando segue a vida. No videogame, isso daqui é o chefe final, é o chefão, é a última, é digamos o desafio mais difícil da história. Então eu tô nessa etapa, hoje eu sei a história, então eu sei mais ou menos o que vai acontecer por aqui. Quando a gente constrói o personagem, a gente sabe essa parte aqui, meio que digamos, não é que é fácil de ser escrita, mas a gente já tem na cabeça. Eu tô pensando exatamente como é que vai ser o conflito, mas eu já tenho uma ideia. E eu também tenho uma ideia de como vai ser a resolução. O que eu tô trabalhando agora, o que eu tô tentando chegar agora, é nessa parte aqui, pensar como é que vai ser esse desenvolvimento da história. Porque tem autores que eles começam a escrever do nada e deixam a história se desenvolver na cabeça deles. Eu não sou muito confiante de fazer isso, não. Claro que eu não sei tudo o que vai acontecer aqui, mas eu prefiro ter pelo menos uma ideia, ter pelo menos um planejamento do que eu vou ter que escrever para chegar nesse ponto. Então, o desafio dessa semana é encontrar essa parte aqui. Segunda chuvosa na janela, mesa pequena, mundo maior. Batata adorando na bandeja, teu riso tempera o meu redor. Carne na frigideira, chiando, shoyu escuro, perfume no ar. Você prova o molho, vai dançando, pimenta sorrindo no teu olhar. Nosso jantar de segunda-feira é simples, mas tudo em nós. Batata assada, conversa inteira, calor no prato e na voz. Tá ficando hot, tá ficando melhor. Entre um gole e um beijo menor. Nosso jantar de segunda-feira vai temperando o nosso redor. Você assovia na cozinha, eu corto cebola devagar. Teu toque na minha mão sozinha, já é sobremesa sem precisar. Nosso jantar de segunda-feira simples,